Chegamos ao segundo módulo do nosso programa de formação continuada. No módulo anterior, trabalhamos o comportamento dos estudantes, a mudança no perfil das famílias e como todo esse cenário impacta o trabalho na sala de aula. Agora, já compreendendo melhor as novas configurações da sociedade, falaremos de um assunto incômodo: a violência. Violência nas escolas afeta alunos e professores em todo o país. Briga entre estudantes chama a atenção para a violência nas escolas. Escolas viram palco de violência entre estudantes. Ações envolvem até armas de fogo. Ela me ameaçou de morte, diz professora agredida por mãe de aluno. Aluno ataca a diretora de escola em Belo Horizonte, um dia após agredir professora. Mãe de aluno ameaça matar diretora. Violência suspende aulas em escolas. Escola clama por equilíbrio entre conflitos e reinvenções. Violência nas escolas públicas assombra professores e alunos. Infelizmente, falar sobre a violência que nos atinge não é uma novidade, nem fora nem dentro da escola. Os veículos de comunicação denunciam em todo o tempo as agressões. Bullying com apelidos maldosos, preconceito racial, intolerância ao diferente, violência física, como espancamentos e abusos sexuais. Esses não são acontecimentos incomuns hoje em dia. Bom, eu penso que todo esse aumento da violência na escola, nas escolas, que é um tema que tem sido recorrentemente debatido, tem participado de várias discussões, do meu ponto de vista, eu penso que é o reflexo da própria sociedade que nós estamos vivendo, né? Porque a escola, ela é produto das relações sociais, né? Então, não é que a escola está violenta, nós estamos vivendo numa sociedade extremamente violenta e essa violência se reflete nas relações sociais dentro da escola, que é um lugar de convivência, de encontro, de pessoas diferenciadas, de diversos grupos, de diversos valores, diversas crenças. Recentemente, no mês de setembro, uma escola da rede pública de Contagem foi o cenário do que estamos dizendo. Uma diretora da rede foi agredida fisicamente pela mãe de uma estudante, por um motivo fútil, um telefone celular. Em protesto a este ato de extrema violência, a Secretaria de Educação de Contagem publicou uma carta de repúdio, que pode ser lida na íntegra no caderno de formação. Destacamos um trecho. Hoje foi um dia de pesar para todos os educadores de Contagem. Na manhã deste dia 4 de setembro, a poucos dias de comemorarmos a Constituição do Brasil como país soberano, autogovernado, a diretora da Escola Municipal, Dona Babita Camargos, foi agredida por uma mãe de estudante. Temos que impor a educação como crença no ser humano. A competição e o ódio são a negação da educação. A aventura humana não pode ser marcada pela violência e a negação de sua existência. Ao contrário, nos afirmamos como espécie pela paz, pela fraternidade, pela solidariedade, pela educação. São valores fundamentais, essenciais, básicos, que nos últimos tempos parecem se apagar de nossa memória, de nossa identidade, dos nossos valores. A violência nas escolas, que é um fenômeno antigo, tem sido objeto de vários estudos ao longo da história, com diferentes conclusões, já que pelo menos 3 fatores são determinantes para a compreensão desse fenômeno: o ator ou vítima do ato violento, a idade e o sexo. No Brasil, o traço mais característico é a violência contra o professor. Segundo pesquisa feita em 2014 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OECD, na sigla em inglês, nós lideramos o ranking de violência contra docentes. Mais de 15 mil professores e diretores brasileiros responderam ao questionário da organização. Cerca de 12,5% dos professores brasileiros disseram já ter sofrido agressões verbais ou intimidação por parte dos alunos. O índice em países como Coreia do Sul, Malásia e Romênia, segundo a mesma pesquisa, é 0. Eu já sofri agressões verbais aqui de família, por exemplo, de criança que acidentou na escola, que caiu e machucou o dentinho. Então, assim, se não fosse pelo apoio da guarda municipal, que estava presente lá, que a gente prestou socorro, então
esse tipo de violência com o profissional, às vezes na educação infantil, ele parte em algumas situações da família. Eu já tive momentos que eu até pensei em parar de dar aula por causa dessa questão da violência na escola. Em determinados... Tem uma certa escola que eu trabalhei que eu fui repreender um aluno em questão dele usar aparelho celular dentro de sala de aula. Eu queria recolher esse telefone do aluno e esse aluno ele veio para cima de mim. Aí até então, o que aconteceu? Tivemos que chamar a guarda municipal para fazer uma ocorrência da tentativa de agressão dele ao meu respeito. Com o passar do tempo, o fenômeno da violência nas escolas se transformou em um problema social preocupante. As escolas deixaram de ser o espaço de vínculo comunitário, marcado pela afetividade e identidade coletiva, e passaram a ser incorporadas à violência do dia a dia. Porque a gente observa muito que as famílias, muitas vezes, são muito estruturadas, às vezes não têm referência. Então a referência eles vêm buscar toda na escola, e principalmente no professor, né? E existe também uma questão do abandono, né, do cuidado com os filhos. Talvez seja efeito da nova sociedade, que os pais saíram de casa para trabalhar, né? E às vezes tem pouco tempo para acompanhar esses filhos e acabaram deixando isso para a escola. Então isso acaba refletindo muitas vezes. E os problemas sociais, né, que eu acho que são o que agrava mais em algumas regiões, porque às vezes os alunos têm boa intenção, eles têm uma índole boa, mas o ambiente que eles estão, o social aqui, os afeta diretamente, né? Os deixa desestruturados, desestimulados e muitas vezes agressivo, porque é uma resposta a algo que ele está sofrendo em casa, que ele está sofrendo na rua, que ele vem descarregar aqui na escola, que é um momento que ele tem de compartilhar isso, né? Seja positivamente, seja contando para a gente o que aconteceu, desabafando, ou seja agredindo o colega, ou destruindo a própria escola, né, o patrimônio, porque ele tem que descarregar essa frustração, esses problemas em algum lugar. Eu percebo que hoje, né, até em se tratando do professor, né, ele até chegou a perder um pouquinho da autonomia, né, porque o professor hoje ele é visto como simplesmente um transmissor de conhecimento, né, no geral. E de uma certa forma, os pais, né, até tornam um pouco essa violência na escola um pouco mais participativa. Por quê? Porque hoje os próprios pais, né, eles mandam os meninos para a escola assim: se o professor fazer alguma coisa com você, você deve revidar, não aceita não. E é dessa forma. E com isso, acaba gerando algumas consequências que vem gerando essas violências, né? A violência tem muitas faces e geralmente se apresenta em 3 perspectivas. Violência contra a pessoa é aquela que pode ser expressa verbal ou fisicamente e pode tomar a forma de ameaças, brigas, violência sexual, discriminação, bullying e coerção mediante o uso de armas. Violência contra a propriedade é aquela que se traduz em furtos, roubos e assaltos. Violência contra o patrimônio é aquela que manifesta o vandalismo e a depredação das instalações escolares. Todo esse cenário impacta naturalmente o processo de aprendizagem e a qualidade de ensino, tanto para alunos quanto para professores. De acordo com a Pesquisa Nacional Violência, AIDS e Drogas nas Escolas, realizada pela Unesco, quase metade dos alunos entrevistados afirmou que a violência no ambiente escolar faz com que eles não consigam se concentrar nos estudos. A terceira consequência mais citada pelos alunos é a perda da vontade de ir à escola. Uma pesquisa mais recente, de 2004, realizada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, também apresenta dados alarmantes. 10% dos estudantes entrevistados em 50 escolas das redes estadual, municipal e particular de Belo Horizonte já faltaram à aula pelo menos uma vez por medo da violência. Segundo a pesquisa, foram apontados os seguintes delitos ou desordens. 27% dos entrevistados já viram ou ouviram falar de pessoas armadas dentro da escola. 51% já viram ou ouviram falar de pessoas consumindo drogas na escola. 67,5% já ouviram falar sobre ou presenciaram comportamentos de desordem,
quebrando janelas, fazendo arruaças, e 89% já presenciaram ou ouviram falar de desentendimentos entre pessoas, como ofensas e xingamentos. Bom, os impactos da violência, das condições da escola, da precariedade da escola, do espaço restrito, né, comprimido, da falta de diálogo, é que a desmotivação do professor pelas condições de trabalho dele desmotiva também o estudante, né? Ele se sente ali inseguro, muitos têm medo, né? Quando você vai num lugar que não tem autoridade, que as pessoas fazem vista grossa, se alguém está armado ali, se alguém está em conflito, o que você vai fazer? Ou você vai sair daquela escola, vai conseguir uma arma, ou vai se juntar a algum grupo para se proteger. Porque está uma situação tensa, está uma situação de guerra. Eu nunca vi o sol nascer quadrado, mas eu o vejo assim 6 horas por dia, confinado entre 4 paredes concretas, maciças. À frente eu vejo guerras, vejo retas abscissas, vejo um mapa visiográfico e doenças mortais. Vejo orações e mais orações, vejo liberdade, vejo condições, vejo elogios e reclamações, vejo a verdade e vejo ilusões. São 3 rounds, 3 sinais. No primeiro, nocaute. No segundo, jamais. Estátua do perfeito inseguro, até um barulho surdo ensurdecer nossos ouvidos surdos e desfazer a paz silenciosa feita do barulho incessante no ar. Tocam minhas costas, como a me empurrar. Acabou a ilusão, é hora de entrar. Voltar à minha cela azul e a meus companheiros de prisão. Um carcereiro tenta me empurrar em formação, e é uma tortura. Querem me forçar a pesquisar, a projetar, a criar. Quero produzir teatro, tenho que fazer trabalho. Quero compor um poema, tenho que fazer dever. Penso numa melodia, seminário no outro dia. No skate, eu quero andar. Queria explodir esse lugar. Essa é uma poesia de Ezequiel Farias, 13 anos, delegado da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A visão dele é também a de milhares de outros estudantes. A escola é, muitas vezes, uma violenta prisão. Diante de tudo isso, a pergunta que deve estar na sua cabeça agora é: o que fazer? Apesar de reincidentemente ser cenário da efetivação da violência, a escola permanece tendo um importante papel para combatê-la. A escola deve desenvolver ações que contribuam para a mediação de conflitos e a promoção da cultura de paz. O ambiente escolar deve ser espaço de diversidade cultural e solidariedade. A escola precisa usar seu potencial estratégico para estabelecer relações com a comunidade e as famílias. Agindo assim, será possível cumprir com sua mais importante tarefa: ser espaço voltado para a educação e socialização das pessoas. Já que falamos em socialização, vimos no primeiro módulo que a internet e as novas tecnologias são ferramentas importantes nesse processo. Elas contribuem para um maior engajamento dos alunos, o que pode gerar, inclusive, a diminuição do comportamento violento. E como o embate entre essas tecnologias e a sala de aula ainda é grande, vale a pena retomar o assunto. Proibir ou estimular? Eis a questão. Eu acho proibir tecnologia na escola. Aí tecnologia é uma coisa muito ampla, né? Isso inclui, por exemplo, os celulares dos meninos e dos próprios professores, né? De uma comunidade inteira, mais computadores e tudo que é digital, que é muita coisa hoje em dia. Eu acho muito difícil proibir. Assim, proibindo, eu acho a proibição uma área muito forte. Eu acho mais interessante e venho trabalhando nisso, né, há um tempo, integrar as tecnologias. É difícil porque aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem lei para dizer que você não pode celular na escola, né? Mas eu acho mais interessante integrar, na medida que isso dá acesso às tecnologias aí, dão acesso a muita informação, né, a muito aplicativo, a muita coisa que pode ser de fato útil
para a aprendizagem de muitas coisas em muitas disciplinas, né? É complicado essa conexão aí, violência e tecnologias digitais, porque se você pensar o seguinte, que você chega na escola com as suas coisas, isso vale para o professor também, e alguém confisca as suas coisas porque ali dentro você não pode, é muito engraçado, me remete, isso não é uma coisa minha, né? Alguns pensadores trabalharam nessa direção. Imagina aí um presídio, né? Você tem que ser todo revistado, só pode entrar ali com uma muda de roupa, né? E isso desconecta mesmo a escola e os alunos, e eles podem se sentir sem os seus pertences. Na hora da saída eu vou lá, busco um saquinho lacrado com tudo meu, né? Eu me lembro de uma situação escolar em que o menino filmou o outro no banheiro, essa filmagem não foi parar em lugar nenhum, mas causou um pânico nos pais, né? Os pais da criança foram cobrar da escola alguma coisa e aquilo era um absurdo, e ficaram com medo dessas imagens, ninguém descobriu quem fez, e enfim, foi um problema de descobrir e tal, quem tinha sido responsável por aquilo. E eu fiquei olhando aquilo acontecer, esperei que a escola tomasse uma atitude no sentido de essa comunidade precisa conversar com essas crianças sobre o uso que se faz desse equipamento. Você não pode filmar o seu colega, aliás, ninguém sem consentimento da pessoa, alguma coisa assim, de jeito nenhum. Essa é a questão, né? Não é se ele tem um celular ou não tem, ele precisa entender o que ele faz com aquilo e que problemas ele pode causar, né? Por exemplo, se ele lançasse essas imagens na internet. E não, o resultado disso foi a escola encher os corredores de câmeras. Esse foi o resultado de uma coisa que podia ter sido uma discussão muito mais ampla, que fosse educativa de fato para os pais, para as crianças e para uma melhor integração disso, porque se você proíbe, por exemplo, a entrada do celular, ele vai entrar clandestinamente, e aí você vai criar uma espécie de mercado negro, né, do celular na escola. Eles vão levar, eles vão esconder. Contagem está fazendo a sua parte nesse enfrentamento. Há várias experiências na rede que merecem destaque e reconhecimento. Duas delas nós iremos apresentar agora. A primeira é a Escola Municipal Lígia Magalhães, que fica na região industrial. Até 2013, as relações com a comunidade eram difíceis. A escola não era reconhecida enquanto instituição de ensino qualificada. A consequência foi a diminuição do número de matrículas, porque os pais preferiam outras escolas da região. Percebendo isso, a direção se mobilizou com professores, alunos e comerciantes da região para viabilizar um trabalho que trouxesse de volta o orgulho em participar daquela escola. Quando eu cheguei, o que eu sempre ouvia falar, a primeira coisa, você é louca, vai trabalhar na favela? Isso desde quando eu assumi o cargo, quando eu peguei e falei, eu escolho essa escola. E é quando eu vim para cá também, as pessoas falam, você é doida, vai trabalhar na favela? Desde os professores até os estudantes. Então, de cara, eu já percebi um problema seríssimo de autoestima desses meninos. Tanto dos meninos, quanto da comunidade, quanto até dos professores. Nós nos reunimos com todos os parceiros, né? Então, essa ONG que tem essas oficinas na escola, essa entidade que oferece cursos para a comunidade e parcerias para a comunidade, que atende a comunidade, né? Que é o COEP. Nós reunimos com a Secretaria de Educação, os Rotary Clubs também nos ajudaram muito. E a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Depois que a gente fez trabalho, a gente fez reunião, fez assembleia, aí teve o dia do mutirão, que foi a culminância. Nossa, gente, foi um dia legal demais. Todo mundo na escola, 8 horas da manhã, os voluntários da CDM chegaram num ônibus e os alunos já estavam aqui, trouxeram os pais, foi muito bacana. E os meninos já chegaram, o que a gente vai fazer? Aí já distribuíram e a comunidade também veio e participou. E foi muito legal que a gente conseguiu chamar pichadores. Estudantes e moradores que pichavam a escola vieram nesse dia, né? Eles fizeram um grafite muito bacana, né? Que tem bem a característica mesmo de escola. Eles chamaram um pintor que pinta placas para os comerciantes aqui. Aí o pintor fez uns desenhos, fez vários painéis para a escola também, tudo a ver com educação, foi assim,
Foi ótimo. Aí dividiram as equipes, né, no dia, quem ia lixar, quem vai pintar, quem dá conta de fazer isso, quem dá conta de fazer aquilo. E os meninos colocaram a mão na massa mesmo. O projeto chamava Mãos à Obra e foi mãos à obra mesmo. Se eles não participam, se eles não se envolvem, eles não valorizam. Só assim que eles falam com o outro, olha, não rabisca a carteira, porque essa carteira fui eu que fiz. Eu que arrumei, eu fiz até decupar. Não quebra a cadeira, porque essa cadeira... Então, eu já tenho... Antes era muito velado, os meninos ficavam com medo de delatar o colega que estava destruindo. Hoje não, hoje já tem, além dos estudantes, os pais vêm me falar. Olha, Luene, o menino quebrou a torneira, o menino estava quebrando a carteira. Teve um menino que veio riscar aqui, mas eu já fiz ele limpar, tá? Ela já tem aquela coisa, eu já fiz ele limpar, pode deixar, não vai acontecer de novo. A gente está de olho no fulano e no ciclano. E agora a escola aberta, a gente não tem recurso mais do governo federal, a escola aberta acabou, por enquanto, né? Eu espero que o recurso volte. E os pais vêm assim mesmo, eles vêm na escola durante esse fim de semana, né? Vêm assim mesmo, ajuda, olha, me ligam, a gente tem um grupo de WhatsApp, com as mães, elas me ligam, me mandam mensagem, ó, Luene, aconteceu isso assim na escola, mas a gente já está olhando. É lógico que tem dias que não tem jeito, já chegou dias de eu chegar, já teve dias de eu chegar aqui na escola e a escola não ter água porque os meninos roubaram as torneiras e os pais não estavam aqui na hora, eu não consegui descobrir quem que foi. Mas a gente percebe pelos relatos que tinha anteriormente, pelos relatos das pessoas que estão aqui há mais tempo, a gente percebe que diminuiu muito. A Escola Municipal Apio Cardoso, em Nova Contagem, também tem uma importante experiência no combate à violência. Em meados de 2013, pessoas da comunidade fizeram um buraco no muro da escola para utilizarem a quadra. Essa ação gerou vários transtornos, como a utilização do ambiente da escola sem restrição de acesso para o tráfico de drogas. Para resolver o impasse, a escola convocou o articulador comunitário, que trouxe a comunidade e os responsáveis pelo buraco para serem parceiros da escola. Eu entrei aqui em março do ano passado e eu cheguei e o muro estava aberto, né? Abriram o muro para entrar na escola, abriram um buraco no muro mesmo e o pessoal estava entrando e saindo. Foram várias tentativas para fechar esse muro, né? Fechava e derrubava, eles queriam enfrentar mesmo a escola e entrar. Então entravam pessoas para fazer tráfico, entravam meninos, pessoas bêbadas entravam ali, os meninos saíam da escola, fugiam, né? E foi uma época que a escola estava muito conturbada, que estava a troca de direção, aquela coisa, e vinha um e vinha outro, não tinha organização. Por alguns problemas administrativos, acabou deixando a questão disciplinar e pedagógica meio solta, né? E por essas questões, essas adversidades todas, a escola acabou quase que se perdendo, né? Então chegou um momento que estava insuportável, a gente estava em sala de aula, chegava grupos de pessoas de 15, 10 pessoas na porta da sala, nos cumprimentavam, mexiam com os nossos alunos, pessoas de fora entravam para a escola, né? E nós passamos um mau bocado aqui. Algumas pessoas de educação física foram ameaçadas na quadra, porque os meninos estavam fazendo educação física, entravam outras pessoas, eles pediam para sair, eles ameaçavam, né? Que com o muro aberto, na verdade, com o muro aberto, o que eu vou fazer para tirar esse pessoal da escola? Se o muro está aberto, eu posso entrar. Na verdade, né? Eu vou desafiar, porque quem vai me tirar daqui se o muro não está fechado? Então isso foi virando uma desculpa, o bode expiatório era o muro para se fazer tudo aqui. Aí a secretaria mandou um interventor, né? E esse interventor, ele conseguiu agilizar essa questão da construção do muro. Porque como ele veio da secretaria, ele também participava de outra secretaria lá, de segurança pública, não de obras, Secretaria de Obras. Ele era ligado à Secretaria de Obras, então ele veio, então ele tinha esse acesso, né? Então ele, dentro da Secretaria de Obras, ele agilizou esse processo para a gente. Ele conseguiu fechar esse muro, em um mês ele fechou. Por ser uma escola que está numa área, né, considerada uma área mais de risco, uma área mais difícil, né, eu falei, nossa, como é que vai ser, né? Ir no Apio Cardoso para essa escola, eu não conhecia a escola e eu falava, não, como que eu vou exercer um trabalho lá numa escola que às vezes a gente ouvia falar, Nova Contagem vai ser difícil demais de você trabalhar lá, né? Porque é uma escola que você não vai dar conta, né? O índice de violência lá é completamente, assim, é muito difícil. E quando eu cheguei na escola, eu me surpreendi, né? Na verdade, foi uma realidade muito diferente da que eu esperava, né? Assim, eu até fiquei surpresa,
Porque, assim, dentro do contexto da comunidade, eu acho que o índice de violência aqui no Apio Cardoso, falando de Apio, é bem pequeno. Hoje você não vê as pessoas entrarem na escola e tentarem arrombar mais, né? Porque hoje a direção da escola são interventoras também, elas conseguiram organizar a escola, mostrar que é um ambiente para estudar, um ambiente social, né? Que tem que conviver, que tem que ter respeito, tem que haver respeito ao patrimônio público, tem que haver cuidado. Então, assim, agora a gente está conseguindo fazer as coisas. São muitos os desafios, é verdade, mas eles não são intransponíveis. Diariamente, cada educador contribui para que a escola seja sempre um espaço aberto para a socialização e para a cultura de paz. Eu não consigo ver outro caminho para resolver, para que a escola consiga lidar com essa situação da violência, presente de diferentes formas, senão através de um trabalho em rede. Eu acho que é fundamental que a escola ela cumpra o papel dela, que é estabelecer relação mesmo de respeito, de acolhida da família, de confiança e de reflexão com os estudantes, mas ela sozinha ela não vai dar conta disso tudo que se coloca para ela. Eu entendo que é necessário que existam políticas públicas voltadas para essa criação de uma estrutura de apoio para as escolas, para resolver todas essas situações que se apresentam para a escola. A minha defesa é que toda escola tenha espaços de diálogo, assembleias, tanto dentro da sala, como também fora da sala, encontro de pais e mães e responsáveis familiares, né? Vida coletiva, uma gestão democrática, uma gestão participativa para todos se responsabilizarem pelo que acontece dentro da escola e fora da escola também, né? Para finalizar, vamos resgatar os conceitos do módulo. A violência é um fenômeno social constante na nossa sociedade, que reflete no ambiente escolar. Nesse espaço, as principais formas de violência são contra a pessoa, contra a propriedade e contra o patrimônio. Em especial, no caso brasileiro, a principal maneira de violência é contra o professor. Todo esse cenário impacta o processo de ensino e aprendizagem e a motivação de professores e alunos. Embora a escola, por muitas vezes, seja um ambiente para a efetivação da violência, não pode perder de vista seu relevante papel de mediadora de conflitos e de promotora de uma cultura de paz, criando espaços de diálogo e articulação com a família, com a comunidade e com a sociedade. Boa discussão e até o próximo módulo.